Todas as nações podem reclamá-lo para si. Nós não somos uma tribo estreita de homens. Não, o nosso sangue é como o dilúvio do Amazonas, composto de milhares de nobres correntes, todas despejando em um único lugar. Nós não somos uma nação, nós somos um mundo. E todo mundo se maravilhou após a besta. Lembram-se da questão com a qual começamos? Vocês acham que é possível que todo o país se sujeite ao Papa João Paulo, superestrela? Agora, essa igreja, a Igreja Romana, alega que é a mãe de todas as igrejas. Ela se chama Ecclesia Mater, a mãe de todas as igrejas. Ainda para ser fechado está o maior abismo de todos. Entre os 350 milhões de protestantes do mundo, um número que já não é mesmo, e cerca de 800 milhões de católicos. De fato, há hoje 2 bilhões de católicos. Então, não apenas na esfera política essa igreja deve ganhar a soberania, mas também na esfera religiosa. E isso exigiria uma palestra inteira só para eu falar sobre isso. Mas, de maneira religiosa, todas as nações devem se juntar para se sujeitar a esse sistema. O Cruzeiro do Sul, em 1995, ele disse: por uma questão de unidade, todas as igrejas devem aceitar a autoridade papal. Bem, eu tenho notícias para vocês. Isso não inclui apenas as igrejas cristãs. Isso inclui todas as religiões do mundo todo. Está se falando de mãos através do abismo. E o papado está propondo um acordo em nome da unidade cristã. E ela realizou grandes sinais, fazendo até que fogo descesse do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Então, o segundo poder usaria agora a religião na tentativa de unir o mundo inteiro sob um único sistema. E eu pergunto, nos últimos anos, a religião se tornou um assunto importante nesse planeta, sim ou não? Aham! E que religiões estão representando a tese e a antítese? A cultura judeu-cristã está sendo contraposta à cultura islâmica. E das duas deve surgir uma síntese. Nós estamos vivendo numa época Apocalipse 13:14. Por causa dos sinais lhe foi concedido o poder para agir em favor da primeira besta, enganando os habitantes da terra. Atos 2:3 diz: e eles viram como que línguas de fogo que se separavam e desciam sobre eles. Essa besta vai usar um tipo de fervor religioso supostamente pelo Espírito Santo, fazendo com que o fogo desça, um suposto derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Será que o fervor religioso vai causar um conflito? Vocês acham que isso é possível? Uau, eu acho que nunca foi tão possível como agora. Bem, eu acredito que a Bíblia está sendo atual. A Bíblia nos diz que os Estados Unidos da América, que se levantaram no momento oportuno, cuidarão de mudar sua fala como de cordeiro para a fala como de dragão. Eles hão de se tornar um poder perseguidor, assim como foi Roma no passado. E assim, o mundo inteiro vai seguir a besta. Bem, na nossa sessão anterior, nós vimos como surgiram os Estados Unidos, nós vimos os princípios do poder papal, nós vimos que a Bíblia fez previsões acerca do segundo poder, a besta que sai da terra adotaria os mesmos princípios que a primeira besta e os aplicaria universalmente. E lhe foi concedido poder, diz Apocalipse 13:15. Para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar. Então, esse novo poder religioso teria sua voz ouvida e faria com que muitos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Você ou é a favor ou é contra. Então, o princípio básico é: entre em forma, entre em forma. Isso mesmo, entre em forma ou você morrerá.
Bem, você sabe que o presidente dos Estados Unidos está fazendo muito barulho acerca disso. Ele diz, ou você está do nosso lado ou está contra nós. Não é interessante? Igreja e Estado, eles vão operar juntos. Vai haver uma imagem a qual se prestará culto. Será que vai haver uma mudança na Constituição? O Grande Conflito, página 440. A imagem da besta representa essa forma do protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a implementação dos seus dogmas. É um engano aplicar os procedimentos democráticos americanos à fé e à verdade. Revista Time, janeiro de 1995. Bem, isso é contrário à Constituição. Eles chamaram isso de engano naquela época. Bem, lembremos-nos, ele fará com que grande e pequeno, rico e pobre, livre e escravo recebam uma marca na sua mão direita ou na sua fronte, e nenhum homem será capaz de comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está tudo num pacote. Apocalipse 13, 16 a 17. Aqui estão as questões que estão sendo discutidas. Então, se você não aceita a marca da besta, da primeira besta, você precisa perguntar, o que é a marca da primeira besta? Hoje as pessoas pensam que é uma marca do computador, um chip na mão, talvez uma forma de controlar a compra e a venda. Há aparelhos que foram criados, que podem ser colocados na mão ou debaixo da pele da sua fronte, que são capazes de dizer onde você está e em que banco você está fazendo transações. Detalhes como aqueles de uma conta do cartão de crédito. Mas a minha pergunta para vocês é esta. Será que o cartão de crédito consegue controlar a consciência? Sim ou não? Será que uma nota de dólar consegue controlar a consciência? Sim ou não? O que controla a consciência é uma marca, um aspecto distintivo, se você prefere, da primeira besta que é o catolicismo. Será que um chip do computador é uma marca distintiva do catolicismo? Será que o que nós estamos lidando é com doutrinas? Certamente nós estamos lidando com doutrinas. Será que Deus se preocupa se você pode comprar feijão? Ou será que Ele se preocupa com um código de barra? Será que você vai ficar fora do céu por causa disso? Ou será que Deus se preocupa se você está obedecendo a um poder terreno contrário à sua vontade? Será que Ele se preocupa com isso? Sim, trata-se de uma questão de lealdade. Sim, talvez haja um chip. Talvez eles o coloquem sobre a sua mão, talvez sobre a sua fronte. Não importa. Isso não é a marca da besta, porque a marca da besta já foi definida como catolicismo. Será que um chip do computador mudou a lei de Deus? Sim ou não? Será que um chip de computador perseguiu os santos? Será que um chip de computador mudou os tempos? Não. Comprar e vender, você vai somente poder fazer isso se você aceitar a marca da besta. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. É o número de quê? De um homem, não de uma lata de feijão do Walmart. Não é uma lata de feijão, é o número de um homem. Bem, aqui está um homem. Quais são as letras inscritas na coroa do Papa? E o que elas significam? As letras inscritas na mitra papal são essas, Vicarius Filii Dei, que em latim significam vigário do Filho de Deus. Então aí está, Vicarius Filii Dei. E se você fizer a conta numérica, se você contar os valores em algarismos romanos do nome, você vai chegar exatamente ao número 666. E não tem jeito de fugir disso. Durante um tempo essa mitra desapareceu e as pessoas disseram, não havia esse título. Mas é claro que ela fazia parte dos artigos papais. Eles não podem negar que esse título existe. Um tríplice 6 simboliza a união com Em grego, você tem um valor numérico. A frase reino latino, em grego, quando se conta o valor numérico de suas letras, você obtém 666. A mesma coisa acontece com a igreja italiana, Itálica Ecclesia, 666. O homem que fala latim tem todos os seus títulos oficiais escritos em latim. Todos eles dão 666. E isso é interessante. De modo que o sistema tem o número 666. O homem, o anticristo,
Vicarius Filii Dei, vigário de Deus sobre a terra. Significa literalmente, no lugar de Jesus Cristo. O papado diz, coloquem-me no lugar de Jesus Cristo. Chamem-me de anticristo. Ele não poderia ter nos feito um favor maior, porque ele mesmo se identifica. A marca da besta. O que é a marca da besta? Primeiro, nós precisamos compreender a marca de Deus, o seu selo, o seu sinal. E eu vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Você se lembra que nós falamos sobre isso quando nós falamos dos capítulos anteriores do Apocalipse? Ele clamou com uma alta voz, e lhe foi dado ferir a terra e o mar, dizendo, não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas frontes. Portanto, estabelecidos na verdade, eles não podem ser movidos. Um selo autentica um documento. Por isso que o presidente tem um selo. Além disso, eu lhes dei os meus sábados para que eles fossem um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Se é um sinal, é também uma marca. Portanto, Deus tem uma marca. Por isso, o selo de Deus contém o seu nome, o seu título, o seu território. Eu, o Senhor, Jeová, o seu título, Criador, o território, céu e terra, está no coração da sua lei. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias, Jeová, o Senhor, o Criador, fez os céus e a terra. Por falar nisso, removam o sábado, como nós já dissemos antes, e toda a lei perde o selo da sua autoridade. A lei poderia ser de um Zé Ninguém, mas porque o sábado está aqui, toda a lei recebe a sua autoridade, nada menos, nada mais do que do Criador dos céus e da terra. Bem, e se você pegar essa lei e modificá-la? E se você colocar um selo diferente ali? O que você faz então? O que acontece então? Pois Satanás atacou o sábado, porque ele é o selo da lei de Deus. É a marca da autoridade que torna válida toda a lei. Lembram-se de Daniel 7:25? E ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Bem, vamos perguntar ao Papa se ele fez isso. Neste livro do Papa está escrito, o Papa tem poder para mudar os tempos, para abolir as leis e para desfazer todas as coisas, até os preceitos de Cristo. Isso é muito arrogante. Ele pode fazer o que ele quiser. Não admira que ele tem o sinal de Horus na sua lapela aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Jesus não muda. Então, como é que o Papa pode ter o direito de mudar a lei de Deus? O que especificamente é a marca da besta? Qual será o melhor modo de descobrir isso? O melhor modo não é perguntar? Por que nós não perguntamos então? Papa, qual é a sua marca? A marca da besta deve ser o sinal da autoridade da Igreja Romana. Não é verdade? Vamos perguntar a eles. Cardeal Gibbons. Claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi sua ação. Mudar o sábado para o domingo. E o ato é uma marca de seu poder eclesiástico e de sua autoridade em assuntos religiosos. Aqui está. A Igreja está dizendo qual é a marca do seu poder. Há uma outra declaração interessante no registro católico de 1º de setembro de 1923. O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova disso. Aí está, na cara de Deus. Nós, a Igreja, temos o poder de mudar a lei. Nosso selo de aprovação pode fazer isso. Nosso selo foi que mudou o dia de adoração. Por falar nisso, qual é o Dia Internacional de Adoração hoje? O domingo. É isso mesmo. Nos países muçulmanos, o dia de adoração é a sexta. Mas em que dia as lojas fecham? No domingo. É isso mesmo. Em Israel, é o sábado. Mas em que dia os bancos fecham? No domingo. E o ministro do Interior quer introduzir o domingo como segundo dia de descanso. Isso é interessante. Schaft sin Wetterung, diz o Papa. Continuem com isso, continuem com o governo mundial. Em sua viagem à Polônia, o Papa João Paulo denunciou o materialismo excessivo e a separação entre a Igreja e o Estado.
E o que dizer da união entre igreja e Estado, onde a Constituição americana os separa? Eu quero ouvir algum americano se levantar e gritar: deem-nos justiça, deem-nos decência e ao inferno com a Constituição. Isso estava no jornal The Catholic News, em 1963. Aqui está o ministro da Justiça dos Estados Unidos dizendo: a parede de separação entre igreja e Estado é uma metáfora baseada numa história ruim. Essa é uma declaração horrível. Uau! Uma metáfora que se mostrou inútil como guia para o nosso julgamento. Ela deveria ser franca e explicitamente abandonada. Ok, os Estados Unidos estão começando a falar como dragão, certo ou errado?